Isso aqui que você tá prestes para assistir é apenas mais uma história clichê de uma web novel. Mas falando aqui para vocês, essa é uma das melhores que eu já li por aqui, senhores. Muito boa essa história. E a história começa mais ou menos assim. Em um dia qualquer, o nosso protagonista abriu seu olho e ele estava lá em um mundo de fantasia e medieval. O prota menciona que ele não sabe muito bem quando foi que ele chegou até ali. E naquele meio caótico de muitas batalhas e guerras, o nosso herói acabou se transformando em um mercenário para tentar sobreviver. E ali, ele cortou muitos inimigos, várias e várias vezes, apenas para sobreviver. E como vocês podem ver no plano de fundo desse manhwa, tem muita guerra. E conseguimos ver também uma espécie de bárbaro muito louco. Só que esse aqui não é o nosso herói. É apenas um cara que foi degolado por uma novinha. E essa novinha, senhores, é uma pitelzinha do prota, rapaz. A ruivinha espadachim segue mencionando para ninguém ali abaixar a guarda, nem mesmo um instante nesse campo de batalha caótico. E ali no meio daquele caos, a novinha menciona para assoprarem a trombeta com toda a força. E então, um dos capangas dela começa a soprar essa trombeta. E esse é o sinal para as forças aliadas avançarem no campo de batalha. E nesse cenário de batalha conseguimos ver alguns detalhes interessantes. Percebemos que se tratam de cavaleiros lutando contra bárbaros. Então o nosso herói segue pensando, mencionando que tudo que ele queria era apenas sobreviver. E esse, meus senhores, pegando a brisa do fim do campo de batalha, é justamente o nosso protinha. E nesse momento, aquela novinha espadachim segue mencionando pro prota, avistando ele infeliz, vendo que ele sobreviveu. Ela chega perto do nosso herói, curiosa em olhar ele direito, apenas para ter certeza se o rostinho lindo do prota não foi ferido. E assim, os dois se abraçam no meio daquele cenário caótico. E como se fosse em uma cena de filme da sessão da tarde, o ambiente lá começa a chover. E então conseguimos ver essa cena estranhamente bonita. E a novinha seguia mencionando, chamando o prota de Aaron. E esse deve ser o nome do nosso herói. Ela mencionava que ela gostava muito de tempos de chuva. E a cena muda completamente para uma cidade, toda construída e muito bonita, mas com um chuvaral muito grande. E no meio desse temporal todo, ainda conseguimos escutar a voz da novinha, mencionando que ela gostaria de ir para o leste com ele, depois que a guerra acabar, porque nesses lugares chovem muito. E então conseguimos ver o nosso herói observando aquele temporal chuvoso. Ele lembrava da novinha, mencionando para ele não esquecer dela. E ali, o nosso herói, completamente opaco e sem alegria, menciona para si mesmo que tá chovendo bastante nesse dia. Mas então, no filme seguinte, uma pessoa aciona um apito e conseguimos ver um movimento muito louco. Parece que as pessoas estão treinando ou algo do tipo, já que eles estão sendo forçados a correr no meio desse temporal. Mas então, quando a cena começa a fazer sentido, parece que se trata de uma patrulha de caça, e essas pessoas estão procurando um criminoso. E então, esse furdúncio todo dessas pessoas gritando vão se direcionando até o protinha, chamando ele de capitão. O nosso herói, vendo que só se trata de dois dos seus colegas, ele fica lá questionando, querendo saber onde é que tá o resto da sua tropa. Mas um deles menciona que logo logo eles chegarão ali. E assim, o cabrinha do cabelo longo segue mencionando que ele ficou surpreso que agora eles estão caçando o gentil Hans. E parece que eles estão surpresos por ele ter cometido um crime. E parecia muito que ele seria uma pessoa boa. Mas então, o outro cabrinha do cabelo de lado menciona que esse Hans sempre foi um desgramado, já que ele era um mago. E ele segue mencionando que para começar, as pessoas não devem confiar em magos. E eu concordo com ele, rapaz. Magos não presta pra nada. Não. Elden Ring, mago não presta pra nada. Bando de traiçoeiros. Pois é, bora pra história. O Gabriel segue mencionando que certamente esse maguinho deve ter feito um pacto com um demônio. Isso é certeza. Agora falar isso já é demais, na minha concepção, né? Mas enfim, voltando pra história mais uma vez. Perdoe a intromissão. E ouvindo tudo isso, o nosso herói só fica lá pensativo sobre esses demônios, né? Mas então, no filme seguinte, o cabrinho fica lá sorrindo do outro que tem um cabelinho pro lado. Ele segue mencionando que ele só tá falando um monte de baboseira sobre demônios. E a única coisa que ele tem raiva do Hans é porque ele perdeu o apelido de bonitão pra ele. E assim os dois começam a brigar, né? Sobre essa alegação de pegar apelido do outro. Eles ficam lá se batendo e um pegando no colarinho do outro. Mas então o protinha simplesmente desiste de ficar perto desses dois palhermas. Então vai em direção ao quartel. O
nosso herói fica vendo dois cabrinhas lá, né, caçando conversa com esse Hans, que é essa pessoa que tá sendo caçada. E o Protinha parece que não tá muito feliz com isso não. Ele tá bem pensativo sobre essa situação. E ali o nosso herói segue mencionando em seus pensamentos que o Hans provavelmente vai ser executado se ele for capturado. E assim conseguimos ver o quartel-general da fortaleza do exército de Kacerdik. E assim conseguimos ver o nosso herói batendo na porta desse quartel-general. Quando ele entra lá, conseguimos ver um barrigudo com um bigode muito peculiar. Ele segue lá questionando o nosso herói, perguntando pra ele se não tá tarde demais pra ele passar ali. E esse barrigudinho é o comandante da fortaleza, senhores. E o seu nome é Manuel. Em resposta a isso, o nosso herói menciona que ele acabou se atrasando porque ele acabou dando um ronco de leve. O barrigudinho fica todo pensativo. Ele segue mencionando pro nosso herói que ele escutou umas histórias que ele era bem próximo desse criminoso, o Hans. E o barrigudinho segue perguntando pro nosso herói se por acaso isso que andam falando sobre ele é verdade. E então o nosso herói, mais uma vez pensativo, menciona em seus pensamentos que isso é verdade. Só que tem um detalhe, já que é até um certo ponto. O nosso herói mencionava que esse Hans era um garoto extraordinariamente inteligente, com uma idade jovem. O prota mencionava que eles eram próximos, mesmo depois do Hans ter entrado na academia de magia. Mas é óbvio que o nosso herói não vai confirmar essa alegação, já que se dizer sim só iria complicar as coisas pra ele. Então, em resposta a isso, o nosso herói apenas nega e menciona que eles mal trocaram cumprimentos em toda a trajetória do Hans ali no Império de Kacerdik. O comandante fica lá, né, achando um pouco estranho, e menciona que essa alegação do prota é muito conveniente. Na perspectiva do comandante, ele olhando pro protinha, ele menciona que esse incidente não é um simples crime, já que se trata de um incidente relacionado à própria filha do Lorde. E parece, senhores, que esse Hans roubou uma coisa que não deveria ser roubada de uma novinha, se é que vocês me entendem. Lembrando que nesse tempo não tinha sutiã, né? Então vocês me entenderam, né? Roubou absolvente da brincadeira. O comandante segue mencionando que nessa situação crítica, se eles conseguirem capturar esse criminoso, certamente todos eles iriam agradar o Lorde. E assim, no filme seguinte, o barrigudinho segue perguntando pro prota se por acaso ele entendeu muito bem o que ele tá tentando dizer ali pra ele. E então, é melhor ele trazer esse criminoso vivo ou morto. Em resposta a isso, o nosso herói menciona que ele vai fazer o seu melhor. Só que na mente do nosso herói, ele fica mencionando que esse incidente envolve o próprio Lorde. E certamente isso é uma situação muito irritante. O Protinha segue lá pensando que só por causa desse maldito do Hans ter roubado uma calcinha da pessoa errada, agora o Protinha tá lá, com o risco de perder a sua cabeça. Mas então, enquanto o Protinha tava lá divagando nos seus pensamentos, uma pessoa chama a atenção do nosso herói. E se trata da 4ª unidade de guarda da fortaleza externa de Kacerdik, a trupe do nosso herói. O cabrinha cabeludinho segue mencionando pro nosso herói que tá tudo pronto ali. E assim, mais uma vez, o nosso herói segue patrulhando pra encontrar o criminoso. Os companheiros do prota ficam lá, né, conversando paralelamente, um monte de coisas sem nexo, senhores. Os cabrinhas seguem mencionando que eles não querem pisar nesse distrito 7º, já que lá nem tem um banheiro adequado pra ele. Eles seguem mencionando que as pessoas simplesmente defecam e arrastam a mão na parede pra limpar. Um deles segue até mencionando pro protinha pra eles fingir que vão procurar e, em vez disso, vão tomar umas pingas ali no bar do seu Zé. Mas então, no filme seguinte, nosso herói apenas se vira e fala muito furioso pra todos eles calarem as suas bocas. E nessa situação, obedece quem tem juízo, todo mundo fica pianinho, senhores. E ali, o nosso herói quarentão, todo pensativo, segue mencionando, né? Pensando, né, que honestamente esses tolos idiotas medievais ficam lá falando de tomar um goró, mesmo com suas cabeças em jogo ali. Mas o Pratinha menciona em seu pensamento que, de qualquer forma, esse lugar onde ele tá é muito nojento mesmo. E em seguida, o nosso herói andando pela redondeza, ele encontra uma pessoa encapuzada no meio da chuva. E assim, rapidamente, o Pratinha enquadra o cara de agasalho marrom. O Prata rapidamente mostra a carteirada e fala pra ele abrir as pernas, que enquanto ele vai investigar as coisas aí. Ficou um pouco estranho, mas é isso. Em resposta a isso, o cara encapuzado menciona que já faz muito tempo. Ele fala com uma voz um pouco assustadora, senhores, tirando o seu agasalho. E acima de tudo, chama o Protinha pelo seu nome. No momento que o Prota vê que é um carecão com a barbicha rala, não sei por que o Protinha deu-lhe um murrão na boca do cara, senhor. E a pancada foi tão grande, senhores, que o carequinha saiu bolando no chão. E o Prota até ficou xingando o cara. O coitado do cara aqui, sem entender nada, só menciona que ele é apenas um herbalista que vive nessa vila.
Ele seguia mencionando que ele estava prestes para denunciar um roubo que aconteceu, e não é nada demais. E senhores, o Protinha fala exatamente assim. Mas rapaz, é porque tu parece um colega ali que eu bati antes, rapaz. Foi mal aí. Em resposta a isso, o carequinha fica muito irritado. Ele segue mencionando que não era a resposta que ele queria escutar do cabrinha ali. Ele segue mencionando lá indignado, falando que o Protinha simplesmente bateu nele do nada e ficou ali causando uma cena. Mas então, no filme seguinte, o carequinha já se acalma e fica lá resmungando, né? Falando que o dia dele certamente piorou demais. Ele fica mencionando que todas suas ervas foram roubadas e agora ele ainda pegou uma tapona do policial. Um policial entre aspas, né? O coitado do carequinha, com a bochecha inchada que só a desgrama, ele segue lá perguntando pro Prota um pouco sem entender, né? Já que não faz muito sentido, já que esse ladrão simplesmente roubou umas ervas sombrias dele. E essas ervas são muito comuns, a pessoa pode simplesmente catar em qualquer local. O Protinha vendo que esse furto se trata de folha de raiz sombria, ele rapidamente percebe que elas são usadas para parar sangramentos. E assim, o nosso herói segue perguntando pro carequinha pra onde é que foi esse ladrão. E nesse momento, passa-se o tempo. E passa muito tempo mesmo, senhores. Acredito que 1 hora ou 2. E na viela daquela cidade, conseguimos ver uma pessoa sangrando. E essa pessoa toda encapuzada, certamente é esse ladrão que roubou aquelas ervas para estancar o seu ferimento. E assim, no filme seguinte, uma pessoa chama o cabrinha pelo seu nome. E o seu nome é Hans. Conseguimos ver muito bem que se trata do nosso herói, e parece que ele tá sozinho ali. Ele segue perguntando pro cabrinha sobre que aparência é essa que ele tá tendo esse dia. O nosso herói segue mencionando sobre o cabrinha, que ele era aquele que sempre mantinha as coisas limpas, e agora ele tá lá, todo patético, cortando a própria mão. Assim, o nosso herói segue mencionando que ele perdeu, e pra ele se entregar de livre e espontânea vontade, enquanto ele tá sendo legal com ele. Mas então o Hans pensa consigo mesmo. Ele menciona que ele não pode se entregar, pelo menos não ainda. E assim, no filme seguinte, o maguinho começa a conjurar os seus feitiços. Uns nomes muito loucos, senhores, não consigo ler não. Ele fala blá 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 blá. E em seguida, aquele ambiente chuvoso começa a parecer um pouco diferente. Rapidamente, as gotas de água começam a ganhar vida, só que de uma forma aterrorizante. O mago simplesmente começa a controlar todo o líquido da chuva naquela região. O Protinha vendo isso, ele percebe, né, que se trata de magia e que certamente é um grande poder mágico. Ele fica lá pensando que talvez deve ser por causa da chuva. E em resposta a isso, o maguinho só menciona pro Prota um pouco triste, falando pra ele desculpar, e ainda chama o Prota de irmão, senhores. O Han segue mencionando pro nosso herói que ele ainda não pode se entregar, e é por isso que ele tá fazendo isso. E depois de pegar aquela lapada seca de água, o Protinha parece que ainda tá bem, e o maguinho já se prepara para outro feitiço em direção ao nosso herói. O Protinha vendo toda essa situação, ele acha muito irritante, e é por isso que ele odeia feiticeiras. Mas então, no filme seguinte, o nosso herói simplesmente começa a segurar o fôlego, ou puxar o ar. Será que ele vai mandar uma configuração de respiração, segunda forma? E assim, rapidamente, o nosso herói dá um pinote com toda a velocidade. E isso é porque ele tem que derrotar um mago agora. Na perspectiva do nosso herói, ele observa que o maguinho tá com muito medo. E não é pra menos, o cara ainda tá lá conjurando seus feitiços. E é por isso que o mago não presta muito, senhores. Ele tem que ter um cooldown muito grande pra jogar os seus feitiços. E ali nesse meio tempo, enquanto o maguinho tava conjurando a sua magia, o nosso herói dá uma lapada seca. E a lâmina passa muito perto do pescoço do maguinho. E isso só serviu de aviso pro amigo do nosso herói ficar pianinho ali. O maguinho percebendo isso, ele cai em lágrimas, percebendo que o seu irmão o poupou de novo. O Protinha segue perguntando pro seu amigo que ele escutou rumores de que ele tinha feito um pacto com o demônio. E se isso for verdade, vai ver uma cicatriz próximo do seu coração. E assim, rapidamente, o nosso herói observa para ver se tem alguma coisa. E o seu irmão, graças a Deus, está limpo dessa tremenda maldição. Em seguida, o Protinha segue perguntando do porquê ele fez algo tão estúpido assim com uma filha do Lorde. E assim, o loirinho todo triste e opaco menciona que seria difícil para ele entender, mesmo que ele diga nesse exato momento. Mas certamente, algum dia, ele menciona que o Prota vai entender. Enquanto isso, nesse meio tempo, conseguimos ver que a movimentação das pessoas estão
próxima ali. E essas pessoas é simplesmente a tropa do Protinha. Em resposta a isso, o nosso herói fica lá, né, um pouco agoniado, mencionando que agora ele tá com pouco tempo. E logo depois o nosso herói cata o feiticeiro pelo colarinho e pega uma poção, acredito que é de cura, e fica jogando lá no ferimento do cara. O Prota segue mencionando que ele acabou de dar pra ele uma poção de recuperação e fala pra ele sair de uma vez, pra ele não ser um idiota. Nesse meio tempo, o nosso herói segue mexendo algumas coisas naquela viela obscura. Ele cata um monte de ripa lá, mas parecendo uma porta velha, junta uns bregueços lá no chão. Enquanto isso, ele segue lá se perguntando se perder um braço seria uma punição suficiente pra roubo. Mas infelizmente ele não pode fazer nada pra salvar o seu irmão. Isso porque em um mundo medieval, as coisas são bem críticas aqui. E a lei nesse mundo funciona exatamente dessa forma. Ou você é inocente, ou você é enforcado. E assim, depois do Protinha mostrar uma saída do Império pro Cabrinha, ele menciona pro Maguinho sair de lá rapidamente. No filme seguinte, quando o Loirinho chama o Prota de irmão, por consequência disso, ele pega uma paulada segura na sua boca. O Protinha segue mencionando muito raivoso pra ele parar de chamar ele de irmão. E ali, o Loirinho, ainda todo choroso, agradece o Prota, enquanto ele vai indo embora. Enquanto isso, a trupe do nosso herói segue lá gritando, mencionando que esse local é o único lugar que eles não procuraram ainda. E assim, com o tempo, o Hans desapareceu completamente. O tempo se passa e todo mundo que conhecia como o Hans o bonitão, o Hans o gentil ou o Hans o amigável, esses foram todos os nomes usados pelo ladrão de roupas íntimas da Lady de Cacerdic. Apenas um loirinho pervertido e desgraçado. E ali, enquanto vemos uma calcinha voando pelos céus daquele império, o Protinha fica lá olhando pra cima e reclamando, né? Querendo saber de quem diacho é essa roupa íntima de agora. E quem deve cuidar desses atos triviais desse império é simplesmente o Protinha, que é o capitão da guarda desse maldito mundo caótico. E essa é a nossa história, um policial vivendo em um mundo medieval. É tipo isso. No filme seguinte, um dos cabrinhas tá lá batendo na mesa, muito irritado porque eles não conseguiram pegar o maldito do Hans. Eles ficam lá questionando pra onde foi que aquele ordinário se meteu. E assim conseguimos ver a trupezinha do Prota enchendo a cara de goró. E assim, nesse momento, o cabrinho do cabelo pulado começa a falar. E o seu nome é Kali. Ele segue lá indignado porque não conseguiu encontrar o maldito do Hans, mesmo tendo procurado por toda a fortaleza. Ele fica lá mencionando que certamente o maguinho Hans é um moleque muito estratégico. Enquanto isso, o Briggs menciona que certamente o cabrinha era um mago, então certamente ele deve ter usado magia pra fugir ali do Império. E esse cara é uma espécie de bobão do grupo, tá ligado, senhores? E no filme seguinte, o cabrinha amargurado, que parece um pouco o Vegeta, viu? Ele faz lembrar um pouco. Ele segue lá chamando o cara de idiota, mencionando se os magos fossem todos poderosos assim, então não deveria nem existir mais exércitos, e sim só tropas de magos. E esse cabrinha aqui com traços de viking, o seu nome é Polly. Mas então, no filme seguinte, aparece um novo baiano, senhores. Ele segue lá mencionando pra todo mundo: "Ô pai, faz silêncio aí que eu tô querendo dormir." E o baiano dessa história é chamado de Carter. Ele segue lá todo indignado, mencionando que o trabalho dele tá tão chato que, ô pai, eu nem consigo dormir sequer 5 horas por dia. Eu tô 3 dias assim, só dormindo 5 horas. E eu devo dizer que o Hans é barril dobrado, porque o cara sumiu e ninguém viu ele. E senhores, o baiano é tão ordinário que ele segue mencionando que ele passou tanto tempo sem dormir direito que ele tá sentindo que ele vai morrer. O cabeludinho, que não foi falado o nome dele ainda, segue mencionando pro baiano que certamente ele não vai morrer porque ele não dormiu direito esses últimos 3 dias. Mas então, o Polly menciona que certamente, se o baiano continuar assim, ele vai morrer de verdade, já que ele viu ele vomitar 3 vezes ali, só por falta de sono. Mas então, o cabeludinho com o nome de Verman, ele menciona que de toda forma a busca acabou, e agora todo mundo ali vai poder dormir tranquilo, e com tempo de sobra. Enquanto isso, conseguimos ver o Protinha, e parece que ele tá pegando um esporro, né, cara? Já que ele foi parar lá na guarda da fortaleza externa de Cacerdic. Uma pessoa com uma voz diferente segue lá perguntando pro Prota se por acaso o nome dele é Aaron. E esse cara todo misterioso tá lá acendendo seu charuto. Ele segue mencionando que é um prazer conhecer o Protinha. E assim ele se apresenta com o nome de William. Mas parece que o nosso herói já conhece o ordinário. E o cara se trata de um comissário, o comissário William. O
O prota segue mencionando em seus pensamentos que ele é alguém que pode cortar sua cabeça com apenas uma única palavra, ou colocar ele numa prisão subterrânea pelo resto da sua vida. E ali o nosso herói, olhando pro ordinário, ele segue mencionando que esse cara é o vértice das guardas de Kasserdik. E ali o Gabriel segue mencionando pro nosso herói que ele ouviu rumores que ele era próximo desse criminoso Hans, e que acima de tudo, ele foi o último a patrulhar o distrito que estava sobrando. E parece que foi só ele que patrulhou por lá. Então ele fica perguntando se por acaso o Protinha apenas falhou em descobrir alguma coisa pelo aquele distrito, ou então ele deixou o cara fugir, já que coincidentemente era uma área que os guardas internos não poderiam olhar por lá. Em resposta a isso, nosso herói menciona que não há nada lá além de merdas, e segue perguntando pro Cabrinha se por acaso ele tem alguma evidência, já que ele foi cúmplice desse criminoso Hans. E assim o comissário fica todo pensativo. Ele segue lá chamando a atenção do comandante da guarda externa e fica falando que o cigarro que ele ofereceu pra ele é muito gostoso. E por consequência disso, ele segue perguntando pro comissário se por acaso como foi que ele conseguiu adquirir um cigarro tão caro assim com um salário tão baixo. Em resposta a isso, o comissário todo nos tremeliques, ele segue mencionando que ele ganhou isso de presente, um presente bem distante. E ali o comissário segue perguntando se por acaso ele não teria roubado ou então extraviado algo. E o coitado do comandante gordinho segue mencionando que é claro que ele não faria uma coisa dessas. No filme seguinte, o comissário chama a atenção de todo mundo e menciona que todos nesse castelo, aqueles que cometem um crime ou ajudam em um, irão morrer com suas próprias mãos. E essas palavras ele menciona pro nosso herói para ele manter bem firme na sua mente. E ele fica falando essas coisas assustadoras enquanto apaga o cigarro no peito do prota, rapaz. O cara é desgramado demais. O Pratinha lá, né, em resposta a isso, ele só limpa a cinza do cigarro que peitou na sua roupa e segue falando numa cara toda amigável, falando que ele vai lembrar muito bem e vai manter isso na sua mente. E assim o tempo se passa, e muitos senhores. E parece que o dia já tá quase para anoitecer. O Pratinha já tá saindo da guarda, pronto para voltar pro seu dia a dia normal. E parece que o Pratinha vai ter o tempo de folga da sua função como comandante ali da guarda. O subalterno do Prota fica lá mencionando pro Pratinha voltar com segurança. E ali o nosso herói, agora com uma casca de civil, ele segue lá reclamando daquele velhote ordinário que não tem nenhum senso de direitos humanos. Fica lá perguntando quanto tempo foi que ele foi obrigado a caçar a droga do Hans. E principalmente, o nosso herói fica lá todo pensativo sobre o Hans. E parece que ele conseguiu escapar e não ser pego. Isso é um alívio pro nosso herói. Mas então, no momento que o Pratinha tava passando perto do cabaré da Chica Biba, ele consegue escutar um ruído muito grande vindo lá dentro. O Pratinha tá escutando exatamente isso aqui, senhores. Vai, Neymar, tu gosta de bater na Neymar à toa? Fica show. Em paralelo a isso tudo, dentro do cabaré da Chica Biba, conseguimos ver um grandalhão pegando, parece que é a dona desse bordel não, senhores, desse bar. O grandalhão segue mencionando que a dona da pousada é muito bonita e que seria uma pena se ela fosse embora assim do nada. A novinha, ouvindo isso, ela fica lá brigando com o grandalhão pra ele soltar a mão dela. E essa, senhores, é a dona da pousada Coelho Sorridente, ou melhor, cabaré da Chica Biba, e o seu nome é Ena. Em paralelo a isso, os 4 marmanjos seguem falando lá pro Carequinha, mencionando que ele tinha dito pra tratar a mulher como um cavalheiro. O Carequinha ali fica um pouco sem entender, parece que ele conhece o do cabelo vermelho, e fica lá chamando ele pelo seu nome. O ordinário do cabelo vermelho, com o nome de Dylan, segue mencionando pra senhorita que ela entendeu um pouco errado a atitude do seu colega careca. Ele segue mencionando que eles apenas não estiveram nessa vila por um longo tempo, e por isso eles estão tentando fazer alguma amizade, se possível, uma amizade que pode compartilhar a cama toda noite. E assim os marmanjos ficam lá rindo, achando a maior graça, senhores, mas parece que a novinha consegue se desvencilhar dos caras ali. A novinha segue mencionando que na perspectiva dela, eles apenas parecem mercenários de outro país, e avisa eles, mencionando se eles continuarem agindo dessa forma, certamente eles vão se meter em uma situação bem chata e difícil. Ela ainda fala pros cabrinhas, dando uma alerta, né, falando pra eles pararem com isso, antes que eles se arrependam quando seja tarde demais. Mas no filme seguinte, o Dylan bate a mão na mesa com toda a força. Ele segue lá mencionando se eles quiserem, o que ela vai fazer sobre isso.
E o cara fica lá pegando no decote da novinha, senhores. Ele segue lá provocando a Rena, se por acaso ela acredita que um guarda vai aparecer ali pra ajudar ela. Enquanto ele segue falando um monte de baboseira pra novinha, olha só quem é que tá entrando. E o cara é maior que a porta, rapaz. Tu é doido, o prota é gigantesco. E a novinha, percebendo que o Aaron acabou de chegar, ela fica muito felizinha. E não só ela, um monte de velhote ali. Parece que ele sabe muito bem o que vai acontecer depois disso aí, rapaz. Nesse momento, a perspectiva do nosso herói é um pouco estranha, né? Já que a novinha tá lá correndo em sua direção, enquanto tem dois marmanjos atrás dela. No filme seguinte, aquela cena clássica de bar começa a acontecer. Um monte de ordinários velhos começam a se levantar e encarar o nosso herói com a cara um pouco amargurada. E o clima ali fica bem estranho. 4 pessoas contra 1. O prota vendo essa situação, ele simplesmente se vira pra dona da pousada, parecendo que conhece ela de muitas histórias passadas. Ele só menciona pra novinha que vai ser 10 dias. E a novinha acha demais. Ela menciona que vai dar 5 dias, já que se tratam de menos pessoas desde a última vez. E ainda segue falando que o protinha é o guarda e que esse é o trabalho dele, limpar a cidade de pessoas imundas. Mas em resposta a isso, o protinha menciona que vai ser 9 dias. E fala que o capitão da guarda já terminou seu turno por hoje, então por isso ele é apenas um civil. A dona do cabaré da Chica Beba fica lá muito irritada e menciona que vai dar 6 dias pra ele. Enquanto isso, os desgramados ali que estavam caçando confusão com a novinha fica lá sem entender nada o que tá acontecendo. E eu nem preciso dizer que os caras ficaram muito irritados por estarem sendo ignorados ali. E nesse meio tempo, o carequinha vem com tudo em direção ao nosso herói, pronto pra dar um golpe poderoso no prota. Enquanto isso, o protinha ainda tá lá, negociando com a dona do cabaré. Nesse meio tempo, o prota agarra o carecão com a sua mão esquerda. E assim, o protinha aceita os 6 dias de graça, com uma condição dele jantar nesse mesmo dia de graça. E dessa vez, a novinha aceitou. E parece que mais uma vez o protinha colocou seu uniforme e começou a atacar a paulada seca nos desgramados. O carequinha foi o primeiro a pegar uma bordoada sinistra que saiu voando e parece que ainda peitou em outro cara no meio dessa trajetória aí. E assim o nosso herói menciona que chegou a hora de educar essas pessoas medievais terríveis. Enquanto a confusão tá acontecendo lá na frente, os velhotes só tá vendo a confusão. E eles estão lá rindo demais, assistindo de camarote tudo que tá acontecendo. Enquanto os velhotes bebem, o protinha tá lá arrancando o dente dos ordinários, um por um, dando pontapés, socos e todos os golpes possíveis. Tudo isso pra humilhar e arrebentar com os caras completamente. E os velhotezinhos lá na torcida, mencionando que ele sabia que o Aaron iria aparecer. Ele seguiu mencionando todos fervorosos que estavam esperando a chegada dele. E outro lado até menciona pra Rena trazer mais copos de cachaça pra eles. E ali a confusão tá equilibrada, senhores. Enquanto o protinha bate, os cabrinhas apanham. Eu nem preciso dizer que os velhotes estão lá de torcida, né? Olha só o protinha nocauteando um, enquanto eles estão lá. Vai lá, Aaron, bate nos caras. Uhul, cadê a cachaça, novinha? O protinha se vira pros velhotes e fica lá pensante com ele mesmo, mencionando que aquelas pessoas estão agindo desse jeito novamente. Ele segue pensando que algum dia desse ele vai ter que dar uma lição nesses velhotes também, já que já estão enchendo o saco. Nesse meio tempo, o cabrinho que o prota tá subjugando tá lá tentando pegar a sua lâmina. Mas o nosso herói, que não é besta nem nada, ele observa isso e segue perguntando tudo assustador pro cabrinha se por acaso ele vai pegar realmente isso. E como o Desley não é besta, ele rapidamente larga e menciona que ele só tava com a coceirazinha nas costas. E assim o tempo se passa. E agora, finalmente, o capitão da 4ª unidade de guarda, Aaron, terminou o seu turno. E assim o tempo se passa mais uma vez. O protinha tava lá deitado, todo despreocupado. Ele seguia pensando em tudo que aconteceu e também nos momentos bons que ele acabou vivendo. Ele lembra de uma pessoa mencionando sobre ele, falando que ele não tinha nome, e por isso as pessoas agora chamam ele de Aaron. E pensando sobre essas coisas triviais, a mente do prota começa a entrar em devaneios.
e ele começa a lembrar das coisas que ele passou, coisas terríveis, da sua amada mencionando pra ele correr e falando pra ele não olhar pra trás, já que ele precisa viver. E na sua euforia misturada com seu medo, ele rapidamente puxa sua espada e acorda do seu sonho num supetão, completamente apavorado e traumatizado. E assim, a sua noite terrível se passa e o dia amanhece. O nosso herói estava lá treinando mais uma vez, e ele mencionava que já fazia 6 anos desde que ele veio para esse mundo. E assim ele fica se perguntando até quando ele será capaz de manter a sua rotina diária desse jeito. No filme seguinte aparece um cara todo amargurado, perguntando pro Protinha se por acaso essa espada que ele usa não tem nenhum enfeites. O cavaleiro segue mencionando que não sabia que havia um homem tão habilidoso na borda de Caster Dick, e ele fica lá aplaudindo o Prota, mencionando que ele tá surpreso. Enquanto isso, o Protinha se vira e olha muito bem para esse ordinário. Ele segue vendo a armadura e o símbolo da família de Fenrir cravado no seu peitoral. E acima de tudo, o cara possui uma lâmina espiral. Isso só significa uma coisa: esse desgraçado é um cavaleiro. Cavaleiros, um grupo que lida com auras e luta contra demônios, assim superando os limites da humanidade. A espada, em outras palavras, a espada da humanidade. E assim, o nosso herói fica lá olhando e pensando sobre esse ordinário. E menciona se esse pirralho for da família de Fenrir, então esse cara é o cavaleiro da distante fortaleza Bold. E a única coisa que o nosso herói tá tentando entender é por que diacho alguém veio de tão longe até ali em Caster Dick. E a última coisa que o Protinha quer é que o Império tenha enviado esse cara pra ele ali. Vendo a preocupação do nosso herói, o cavaleiro menciona que ele não precisa se preocupar. Ele menciona que ele apenas ficou animado em ver as habilidades do Prota com a espada. E em seguida, o Cabrinha segue perguntando pro nosso herói se por acaso ele é cavaleiro de alguma ordem desse Império. Então, no filme seguinte, aparece a loirinha procurando o seu cavaleiro. E parece que a novinha tá furiosa, já que a escolta dela deixou ela pra trás. E essa, senhores, é a única filha da família Fulpitz, a Vivian Fulpitz. Nesse exato momento, o nosso herói, observando a sua lady, ele rapidamente se prostra no chão e em seguida se apresenta como membro da 4ª unidade de guarda da fortaleza, Aaron, e assim ele saúda sua lady. A ladyzinha, vendo isso, ela agradece e menciona que é um prazer conhecer o capitão Aaron. Ela segue mencionando pro nosso herói que ouviu dizer que ele teve bastante problema por conta da sua roupa íntima roubada. Ela chegou até a mencionar dizendo que não era nada, mas o pai dela causou uma grande confusão. E assim o nosso herói menciona que tá tudo bem, só pra essa conversa acabar e a novinha ir-se embora de uma vez. E o que nosso herói tá tentando entender é qual é o motivo da Lady Vivi estar sendo escoltada por um cavaleiro da fortaleza de Bolt. Mas então a novinha já vai lá pegando a sua escolta de volta e dando adeus pro Protinha. Ela dá até uma gracinha pro Prota, mencionando pra ele continuar seu ótimo trabalho, fortalecendo a fortaleza de Caster Dick. Errei aqui, rapaz. E ali o cavaleiro fica todo pensante em relação ao nosso herói, vendo que o Prota se trata de um membro da guarda. Ele acha essa situação muito estranho, né? Já que ele tinha certeza que o nosso herói se tratava de um cavaleiro. Em contrapartida, o nosso herói também tá todo pensativo, mas ele não tá nem aí, já que isso não é da conta dele. E a melhor coisa que ele faz nessa situação é voltar pro seu trabalho. E a primeira coisa que o nosso herói recebe quando ele volta pro seu posto de capitão é um puxão de orelha do comandante. O Protinha fica todo assustado, já que ele nem sabe o que foi que aconteceu ali. Ele menciona que nesse mundo medieval, as pessoas não costumam andar com crachá para saber a posição delas. E essa informação, senhores, é muito importante, que já já vocês vão descobrir o porquê. Lembrem disso. O nosso herói estava perto de entrar em algum lugar que eu não sei direito. E ele só estava lá lembrando do seu comandante brigando com ele com toda a força, chamando ele de sem noção e de outras palavras de baixo calão. E essa briga toda é porque o Protinha simplesmente bateu nos caras que não era pra bater, já que devido àquela briga de bar, ele transformou os mercenários que foram contratados pela fortaleza em quase cadáveres ambulantes. O nosso herói simplesmente morreu cada um na porrada, e eles agora não estão rápidos pra trabalhar. E ali o nosso herói todo triste seguia pensando que ele não acredita que aqueles valentões eram mercenários contratados da fortaleza de Winner. E pro nosso herói, o mais estressante disso tudo é que ao
oficial responsável não é nem pouco paciente, já que o Protinha, na hora que ele bateu, a novinha já grita lá do fundo, falando pra ele entrar, furiosa. E no meio daquela aura assassina, o Protinha chama a atenção da novinha, perguntando se ela chamou ele até ali. E a novinha, no seu olhar assassino, ela segue mencionando pro Prota se ele mais uma vez causou problema pra ela. Ela fica perguntando que tipo de capitão da guarda causa tanto problema assim o tempo todo. Ela tá tão furiosa com o nosso herói que fica falando pra ele pedir logo as contas e ir embora do castelo, pra não causar mais problemas pra ela. E essa, senhores, é a oficial administrativa do castelo de Carcer Dick, e o seu nome é Nova. O Protinho, por outro lado, tá lá, né, um pouco aflito, mas ainda com seu sorriso na cara. Ele não esperava nada mais e nada menos da senhorita Nova, a melhor oficial que possui um espírito bem tagarela. Mas o nosso herói tá confiante, já que, além de tudo, ele também tem um plano na manga. Isso porque ele lembra muito bem das dicas que ele recebeu do Kali sobre como mudar a situação em relação a uma mulher. E ali o Kali ia ensinar pra ele como conquistar o favor de uma mulher. E ele menciona que não é muito difícil. O Protinha segue lá lembrando sobre o que o Kali tinha dito pra ele, e que a primeira impressão é a que fica, então é melhor lhe mandar um sorrisão na cara. Só que o Protinha tá fazendo um sorriso diabólico, né? O cara não é muito bom nessas coisas, não. A novinha vindo à feição do Prota, ela fica completamente sem entender. E em seguida, o Kali menciona que depois ele deve elogiar a mulher com doces e pacíficos elogios. E o elogio do Prota é o melhor, senhores. Ele menciona que nesse dia, o cabelo da novinha tá muito volumoso, parecendo uma laranja perfeitamente madurinha. E isso faz com que ele queira experimentá-la imediatamente. Eu nem preciso dizer que a novinha ficou muito irritada. E o pobre do Kali que tinha ensinado isso pro Prota, na sua imaginação, tá lá também sem entender por que diacho foi que ele fez isso. Na perspectiva da novinha, ela rapidamente percebe que o capitão tá muito maluco. Ela segue mencionando pro nosso herói que o mercenário que ele acabou no dia anterior deveria ser enviado pra fortaleza de Bold. E em resposta a isso, o nosso herói fica lá todo tagarela, mencionando que aqueles caras eram uns fracotes, e mesmo que eles forem mandados com o pé na bunda desse jeito, eles ainda iriam dar conta, já que eles são muito fracos. Mas vindo essa conversa sem sentido do nosso herói, a novinha fala pra ele calar a boca. Ela segue mencionando que como foi ele que detonou os caras, agora ele vai assumir o trabalho deles. E como essa sujeira foi o Prota que criou, é ele que vai resolver. E assim o nosso herói aceita, né? Já que realmente essa bagunça foi ele que fez. E por curiosidade, o nosso herói pergunta o que exatamente está acontecendo nesse lugar onde ele vai ser enviado. E aparentemente, senhores, isso se trata de uma escolta de uma carruagem. E o tempo se passa e o nosso herói é transferido rapidamente para essa missão. O Protinha, no meio daquele ambiente, ele fica achando as coisas muito estranhas, já que tem muitas pessoas para escoltar uma única carruagem. E além disso tudo, a maioria dessas pessoas que estão escoltando a carruagem parece todos mercenários. E no seu ponto de vista, que já participou de muitas batalhas, ele menciona que parece que os caras estão indo para uma guerra. E assim, o Protinha fica se sentindo extremamente desconfortável naquele meio. Ele se vira para trás e fica lá perguntando, chamando o cara de Doninha, rapaz. Ele fica lá perguntando quem é que vai montar naquela carruagem ali. E ali, na perspectiva do coitado, ele fica lá sem entender do porquê aquele monstro tá ali com ele, escoltando a mesma carruagem. O Dessa, ele fica lá brigando com o Prota, falando porque ele chamou ele de Doninha, e menciona que ele é um verdadeiro monstro. E também ele fica mencionando que ele é mais forte do que ele pensa. Por outro lado, o Protinha só fica lá pensando que talvez ele bateu nele pouco demais. E em seguida, o pobre Doninha aceita seu apelido com gratidão e chama o Protinha de irmãozão. Assim, o tempo vai se passando e os demais mercenários ficam mencionando que o sol tá perto de se pôr e ficam lá se perguntando se por acaso eles vão acampar ou então vão passar a noite em outro lugar. Um dos quebres menciona que ele escutou que eles iriam ficar em uma vila pequena próxima. E o Protinha, percebendo em qual região eles estão, ele tem uma ideia de qual vila é que eles vão parar. E se trata da vila de Nocteville. Eventualmente, alguns cavaleiros e outros mercenários já tinham entrado naquela vila. E estava acontecendo muito burburinho, já que parece que a vila estava completamente abandonada. Os cabrinhas conversando entre si, eles ficam lá se questionando se por acaso todo mundo fugiu junto. Mas isso não fazia nenhum sentido, já que a colheita não estava tão mal assim. E então, um encapuzado menciona que talvez isso pode ser trabalho de algum tipo de demônio. Mas rapidamente o outro figurante menciona pra ele não falar isso muito alto,
pronto, que dá azar. Enquanto isso, o Desley se vira e ele percebe que o Protinha tá longe demais e que tá indo em uma direção diferente. Ele rapidamente segue o seu irmãozão e pergunta pra onde é que ele vai. E parece, senhores, que a pessoa que tá dentro daquela caravana é simplesmente aquela lady lá, que eu me esqueci o nome dele. Vivian, uma coisa assim. O tempo se passa e o Doninha fica lá perguntando pro Prota onde é que ele tá indo, já que eles acabaram de chegar na vila. O Doninha segue falando pro nosso herói que tá acontecendo alguma coisa muito estranha com toda a vila, já que parece que todas as pessoas que moravam ali simplesmente desapareceram. E ali, no meio dessa confusão, o Protinha só fica lá pensando sobre uma criancinha que chamava ele de Senhor Cavaleiro. E parece, senhores, que essa criancinha era muito grata ao nosso herói por ter recebido um livro. E lá, a criancinha pobre não parava de agradecer ao Protinha sempre que ele passava por lá. O garotinho fez até o Prota prometer que ele sempre passaria ali quando passasse perto da sua vila. E assim, eventualmente, tanto o Doninha como o Prota estavam andando em um lugar com uma poça de ketchup. O Doninha, que é burrão, ele fica meio sem entendido porque diacho tem um monte de ketchup ali no chão. Mas então, o nosso herói chama a atenção do Doninha e fala pra ele não olhar pra cima. E no momento que o coitado olha, ele vê um monte de boneco empacotado. E todos eles parecem que estão crucificados, senhores. Toda essa cena em praça pública. O pobre do Doninha fica boquiaberto, sem entender o que tá acontecendo ali. Enquanto o nosso herói tá lá, né? Frio e posturado. Mas então, no filme seguinte, uma voz familiar chama a atenção do nosso herói, que ele rapidamente se vira assustado. E ali, a novinha segue lá mencionando sobre o nosso herói, chamando ele de capitão da guarda da fortaleza de Cacerdique. E parece que ela tá mais surpresa do que o Protinha, perguntando pra ele o que ele tá fazendo ali. E então, o Protinha rapidamente percebe que se trata da Lady Vivian. O tempo se passa e parece que chegou a hora da boia. E um monte daqueles mercenários já fizeram uma filazinha pra pegar o seu sopão. Os mercenáriozinhos ficam lá conversando entre si, e eles mencionam impressionado, já que é a primeira vez que ele está vendo uma sopa com tanta carne. Em seguida, o carequinha menciona que se a comida fosse tão ruim assim, ele já teria desertado do exército. E vendo essa marmota toda, o Doninha segue mencionando que esses caras são muito relaxados. Ele não consegue entender como é que esses ordinários conseguem comer depois de ver aquela cena toda daqueles bonecos empacotados. Ele segue se perguntando também que tipo de desgraçado maluco faria uma coisa desse tipo. E então, um velhote chega junto, perto do Prota e do Doninha, respondendo a dúvida dele, falando que se trata de um sacrifício. Ele segue mencionando sobre o que ele tinha acabado de encontrar ali, se tratava de um ritual, onde humanos são oferecidos para demônios. O velhote se aconchega perto lá do fogo do Prota, e segue lá perguntando pros dois se por acaso eles não vão comer. E se a resposta for não, ele tá lá oferecendo um pouco do vinho dele. Mas o nosso herói recusa de prontidão. Ele menciona que o álcool embaça um pouco seus sentidos. Mas quando o velhote oferece pro Doninha, ele tem um lema muito louco. Ele nunca recusa uma bebida na sua vida. E ali naquela confusão, o Protinha já menciona pro Doninha, se ele vomitar de novo, ele vai acabar com a raça dele. E assim, no meio desse show todo, o velhote se apresenta com o nome de John. Ele é o comandante da caravana. Ele segue mencionando que nunca viu os rostos deles ali antes e perguntam se os dois são mercenários. O Protinha rapidamente se apresenta e ele menciona que ele não é um mercenário e apenas está fazendo um trabalho temporário ali. O velhote acha esse trabalho temporário um pouco estranho, mas aceita, né? Ele segue mencionando pros dois para eles terem certeza de comer e descansar bastante, já que a viagem vai ser dura e bem cansativa. Nesse meio tempo, conseguimos ver a Lady e o Cavaleiro passando no campo de visão lá do Protinha. E assim, todos os três ali conseguem ver perfeitamente. O velhote segue mencionando que eles dizem que a novinha é chamada de Flor do Leste. E não é à toa, a novinha é muito bonita. O Doninha de prontidão confirma com o velhote e menciona que ele viu ela mais cedo e que realmente ela é muito bonita mesmo. Em seguida, o velhotezinho segue lá falando casualmente, parecendo que conhece os dois há muito tempo. Ele fica mencionando que ele teve a sensação de que essa missão não fosse apenas de uma escolta comum, mas de longe ele esperava que a Lady de Cacerdique e o seu cavaleiro
cavaleiros estavam lá na carruagem. E no meio dessa conversa toda, o Protinha só tá lá secando a novinha, percebendo que é a Lady Vivian. Naquele meio tempo, no momento que o capítulo passado acabou, onde a Lady Vivian foi falar com o Protinha e o Doninha, ela seguia perguntando sobre o que eles estavam fazendo ali. E ela seguia mencionando que estava lá apenas tomando um ar, já que ficar no castelo o tempo todo era um pouco sufocante pra ela. Então ela tá indo passear na fortaleza de Bolt. E essa foi uma sugestão do seu papai. O Protinha vendo essa história, ele acha muito estranho, né, senhores? Já que, como assim o pai dela? Se é o pai dela, ela tá se referindo ao próprio Lorde. Mas então, no momento seguinte, aparece o cavaleiro da novinha, mencionando que tudo que ela já falou já é o suficiente, já que saber muito das coisas vem com uma grande responsabilidade atrelada. E ali, o cavaleiro todo arrogante segue mencionando pro nosso herói, para ele apenas saber o que é apropriado para sua posição. E chama o nosso herói de Capitão dos Guardas Harron. E ali, com todas as informações que o nosso herói tem, ele fica lá pensando, né? Tentando matutar e entender o que de acho que tá acontecendo. Já que ele sabe muito bem que o Lorde enviou a filha dele lá pra fortaleza de Bolt. E o nosso herói tava tão pensativo ali, senhores, que o velhote percebeu e ficou mencionando lá que o nosso herói tá estranhamente calmo nessa situação. Ele segue mencionando que um demônio pode aparecer a qualquer momento. E segue perguntando pro Protinha se essa realidade não o assusta. Em resposta a isso, o nosso herói menciona que, acima de tudo, eles têm um cavaleiro do seu lado. E como os cavaleiros são treinados para lutar contra o demônio, a força de elite do Império. E isso não preocupa ele nem um pouco. Além do mais, o nosso herói tem a sua espada. Ele segue mencionando que até mesmo na menor chance de sobreviver, ele vai conseguir sair vivo dali. Agora eu não sei porquê, mas o nosso herói estranhamente menciona que essa realidade dele sair vivo fácil dali é uma pena. Não entendi isso. E o mais estranho ainda é o velhotezinho confirmando com o nosso herói. E então a conversa é encerrada ali com um desejo de boa sorte pro nosso herói. E parece que o rancor acabou. E então o tempo se passa mais uma vez. O nosso herói parece que se encontra em um local um pouco distante de onde ele estava. E então ele encontra um livro vermelho e pega ele com suas próprias mãos. No momento que ele vai olhando aquele livro, um turbilhão de lembranças começa a invadir a sua mente. Ele fica lá pensando do momento que ele estava falando com o garotinho e perguntando pra ele se por acaso ele tinha gostado deste livro. O garotinho lá, todo entusiasmado, tinha confirmado pro Protinha e falava que o livro era muito bom. E olhando aquele livro, o Protinha fica todo bestinha, mencionando que já faz muito tempo desde a última vez que ele viu o garotinho e que certamente o Ornis deve ter crescido. Mas então conseguimos ver, senhores, uma silhueta estranha atrás do nosso herói. O Protinha, que é muito preparado, ele rapidamente percebe e se vira dando um soco muito grande nesse ser. Mas quando ele dá conta, ele percebe que esse monstro se trata de um zumbi. Mortos-vivos sanguinolentos ressuscitados com magia negra. O zumbi até tenta tirar uma casquinha do nosso herói, mas como o bicho é muito lento, o nosso herói passou-lhe uma lambida certeira. E assim facilmente subjugou a criatura. Mas uma coisa é certa, o Protinha fica sem entender o que diacho é que tá acontecendo nessa vila. E fica lá tentando entender de onde é que veio essa criatura profana. Em paralelo a isso, o Doninha tava muito preocupado e golpeando o zumbi de todo jeito, falando pro monstro sair de perto dele. Mas então, no frame seguinte, o Protinha dá um golpe fatal no zumbi, desconectando a cabeça do boneco. E na perspectiva do Doninha, vendo o Prota sendo tal badass, o que o cara faz? Simplesmente pega no pé do cara e fica lá choramingando, perguntando como foi que ele ousou deixar ele sozinho ali pra trás. Em resposta a isso, o Prota fala pro Doninha parar de gritar por um segundo e fica perguntando também onde é que tá todo mundo da caravana. E assim o Doninha menciona que eles estão completamente fodidos, já que os mercenários e todos os soldados estão lá dormindo profundamente e eles não conseguem acordar eles por algum motivo. Ele segue mencionando que isso deve ser uma espécie de feitiço do sono, ou uma magia, sei lá como é que se fala isso. O Protinha vendo isso e percebendo que poderia ser uma magia, ele acha muito estranho, já que só ele e o Doninha não foram afetados. E então rapidamente o nosso herói percebe, a sopa foi batizada. Como os soldados rapidamente não perceberam que estavam sendo envenenados, certamente o objetivo disso era sedar todo o grupo. Ou seja, colocar um sedativo forte na sopa. E o objetivo é muito simples. Eles estão querendo capturar alguém vivo. E esse alguém provavelmente é a novinha.
E então, nesse meio tempo que o Protinha tava pensando, o Toninho tava lá choramingando e mostrando pro Prota a direção onde ele tava apontando. E, senhores, é um monte de zumbis. E se tava ruim, parece que piorou, rapaz. O Protinha rapidamente fala pro Doninha meter o pé dali, já que ele vai dar conta desses zumbis muito fácil. Ele chega até a mencionar que isso vai servir como aquecimento pra aniquilar esses malditos lentos, até o verdadeiro show começar. E assim, o nosso herói se prepara pro combate, dando várias lapadas secas no zumbi, uma atrás da outra. A porradaria foi grande, senhores, foi muitos golpes misteriosos, muitas lapadas secas e não sei mais o que, até que não restou mais nenhum zumbi. E assim, o Protinha tinha pensado, né, que o perigo já tinha passado, até que ele percebe a presença de um monstro atrás dele. E no momento que o nosso herói se vira, ele fica sem palavras, já que esse próximo zumbi era aquele garotinho que bajulava muito o nosso herói. O Aaron, vendo aquilo, ele fica boquiaberto, ainda sem acreditar. Ele seguia balbuciando um pouco sem voz, mencionando que era como o esperado, que o seu garotinho cresceu bastante. E assim, o nosso herói dá uma pancada certeira para acabar o sofrimento da criança. No filme seguinte, nosso herói segue mencionando que, em 2 anos atrás, ele havia se escondido em uma vila longe dos seus perseguidores. E foi ali que ele conheceu o pivetezinho, que chamava ele de Senhor Cavaleiro. O nosso herói comprava a brincadeira dessa criança e ficava perguntando pra ele quem foi que disse que ele era um senhor cavaleiro. E ali o Pestinha mencionava que ele havia visto em um livro que os cavaleiros são fortes e legais. E aquela era a vida do nosso herói naquela vila. Ele mencionava que o Worms era filho de um fazendeiro e um garoto que amava livros. E no meio de tantas besteiras que o garotinho falava, o Protinha era o mais próximo que ele havia de um amigo. E era muito nítido que o nosso herói gostava muito do garotinho. Só que o presente em questão era aterrador. O Prota mencionava que mesmo depois de ele ficar na fortaleza de Carcerdique, ele continuava vindo visitar o garotinho. O Prota tinha mencionado uma história falando que lá na cidade havia uma biblioteca cheia de livros. E o garotinho lá ficava embasbacado. Ainda mais quando o Protinha mencionou que existiam bibliotecários que ficavam sempre enterrados sobre livros todos os dias. O pobre do garotinho vendo isso, ele ficou muito entusiasmado, querendo também se tornar um bibliotecário. Tudo isso para ficar entre os livros o dia todo. E ali, o nosso herói empunhando o machado para tirar lenha, ele mencionava pro garotinho que para ele, como um rato de livros, certamente ia ser perfeito para ele. Só que foi no golpe do machado que voltamos para a realidade. Um golpe limpo e certeiro no garoto. As pessoas costumam dizer que os demônios se alimentam do medo da humanidade. E foi ali o nosso herói errando o seu golpe que entendemos muito bem que esse boato não é nem um pouco verdade, já que os demônios se alimentam do desespero humano. Nesse meio tempo, nosso herói estava lembrando de um momento que aconteceu, onde o garotinho tinha pegado uma lapada seca do seu pai, só por ter dito que ele queria ser um bibliotecário. Mas o pai do garotinho mencionava que um filho de fazendeiro só pode ser um fazendeiro. E nesse momento, a emoção toma conta, senhores. E o Protinha abraça a criança zumbi. E pela primeira vez, o nosso herói mencionava que ele não era um cavaleiro, e sim apenas o capitão da guarda de uma fortaleza. Em paralelo a isso tudo, o Toninho tinha acabado de acordar o resto dos soldados. E ele seguia lá gritando pro Protinha, falando a sua façanha e o que ele tinha acabado de fazer ali. E essa foi a deixa perfeita pro contra-ataque certeiro nos restos dos zumbis. Mas o nosso herói não estava nem mais se importando para aquilo. Ele simplesmente deitou cuidadosamente o corpo do garotinho no chão. E ali naquele campo caótico, ele mencionava para a criança, para ele descansar em paz. E ele seguia mencionando que ele espera mesmo que nada mais aconteça depois da morte. Mas então, no filme seguinte, uma explosão acontece, justamente onde a Lady estava dormindo. E o nosso herói, que não tá nem aí, ele só menciona pro garotinho, mesmo estrebuchado lá do chão, que ele vai se vingar por tudo que fizeram com ele. E em paralelo a isso tudo, conseguimos ver uma donzela sendo, como eu posso dizer, tendo a sua cabeça tirada para lavar como um sabão em pó. É isso,
E ali, naquele momento, conseguimos ver o cavaleiro em maus lençóis, viu, senhores? O cara tá bem escapengado. Ele seguia mencionando que devido a rumores de que alguém estava desejando a jovem Lady da fortaleza de Casterdick, eles estavam secretamente indo pra fortaleza de Bolt. E assim, o cavaleiro segue mencionando que parece que esse rumor era verdadeiro. O coitado tá sentindo muita dor. Mas ele segue mencionando pra esse ordinário que empunhar uma espada pra proteger a senhorita é a felicidade e a honra de qualquer cavaleiro, mesmo se o oponente for um demônio imundo. E ali o cavaleiro começa a blefar, mencionando pro demôniozinho sair agora, antes que seja tarde demais. O demônio ruivo, vendo essa arvoaça toda do cavaleiro, ele segue lá perguntando pra ele, mencionando que de fato ele é um cavaleiro, mas ele só gosta de falar demais. O demônio segue mencionando que mesmo que ele consiga ganhar tempo falando essas baboseiras que ele tá babujando, os ferimentos dele não irão se curar facilmente, até mesmo porque a adaga que ele foi golpeado estava cheia de veneno. E o demôniozinho ainda segue mencionando que certamente ele comeu do ensopado, e graças ao efeito do veneno junto com o sedativo, certamente a mente dele deve estar uma bagunça. E ali o demônio pergunta pro cavaleiro se por acaso ele acredita que tem alguma chance nessa batalha. Em resposta a isso, o cavaleiro confirma e menciona que ele tem muita certeza que vai vencer essa batalha, até mesmo porque as ações tão nojentas de um demônio nunca que vai sair vitorioso. E em seguida o cavaleiro ainda tira o demônio de onda, senhores. E eu vou contar pra vocês, o demônio não ficou nem um pouco feliz e chamou o cara de filho da gruta, se é que vocês me entendem. Ele segue lá gritando, falando pro cavaleirinho tomar cuidado com suas palavras, e assim dá uma lapada sinistra em direção ao cavaleiro, só que ele consegue se esquivar. Na perspectiva do cavaleiro, ele fica lá pensando, percebendo que ele tá muito fraco, até a sua aura está com a metade da sua habilidade. Mas em contrapartida, o demônio também não está em sua força total, até mesmo porque esse idiota que tá se transformando em demônio só tá com seu braço demonificado. E o cavaleiro só fica pensando que a única coisa que ele precisa fazer é achar uma abertura e dar um golpe certeiro na parte humana desse demônio. Assim, no momento que o demônio ia desferir um golpe de cima para baixo, o cavaleiro percebe a abertura que ele tanto almejava. E assim, ele dá um golpe certeiro, fatal na criatura. Mas infelizmente, o demônio conseguiu pegar o cavaleiro com seu braço demonificado e ergueu ele pra cima. O demônio ficou lá todo gritante e achando graça que o cavaleirozinho achava que ele iria derrotar ele por copiar sua parte humana. O demônio completamente sedento e já perdendo a sua humanidade fica lá dando gargalhadas, mencionando que nunca que ele iria perecer por um mero cavaleiro. E assim, o demônio segue mencionando que ele vai aniquilar o cavaleirozinho e pegar a Lady. Mas então, nesse meio tempo, o nosso herói aparece com uma voz mais demoníaca ainda, mencionando que ele veio ali se vingar pelo Holmes. E com um golpe certeiro, ele arranca o tampo da cabeça do demônio. No filme seguinte, o demônio ficou lá gritando, todo agoniado, por ter perdido o tampo da sua cabeça, né? Ele fica lá sem entender e fica questionando o que infernos é que tá acontecendo ali. Isso soa até engraçado vindo da boca de um demônio. Em resposta a isso, ele dá uma lapada sinistra do nosso herói. O Protinho até tenta defender, mas a espada pega no meio da boca dele, rapaz. A panada foi sinistra, que o Protinho saiu trucando e bateu na parede do quarto. Mas o dano que o nosso herói deu no demônio foi muito sinistro, rapaz. Triturou todo o cérebro do cara. Mas mesmo assim, o demônio ficou lá se regenerando. E o bicho lá fica se reclamando e fica lá sem entender como foi que ele foi ferido dessa forma, já que o Protinha nem sequer é um cavaleiro. E parece que o demônio tá muito preocupado com o seu sangue. Ele fica lá pensando que ele deve logo devorar a Lady para oferecer o sangue dela como sacrifício pro demônio. E depois de muita arruaça, o nosso herói ainda se levanta no meio daquele ataque. E ele segue mencionando sobre o Holmes, que se tornou um zumbi. E o demôniozinho vendo essa arrumação, ele fica lá sem entender o que diacho é que tá acontecendo. Mas o Protinha fica lá gritando que ele vai ter a vingança do Holmes. E assim ele pula com tudo em cima da criatura, preparado para dar outro golpe sinistro nela. O choque dos ataques dos dois são sinistros
sinistros, e o Protinha sai tropicando mais uma vez em direção à parede. Mas em contrapartida, o demônio também pega uma lapada sinistra do nosso herói. E assim, o Prota segue fervoroso, que mesmo que o demônio se recupere, ele vai continuar todas as vezes, rasgando ele um ataque após o outro. No filme seguinte, conseguimos ver o demônio entrando em colapso, e ele fica lá gritando com a sua voz demoníaca, chamando o Prota de mosca desgraçada. E parece que o demônio tá muito preocupado, já que em seus pensamentos ele fica lá percebendo que isso é muito ruim, já que o demônio do seu braço direito tá começando a sugar o seu sangue de verdade, e não o sangue do sacrifício. O Gabriel segue lá pensando que nesse ritmo ele será completamente devorado pelo ser profano. E o Protinha, percebendo isso, ele já fica feliz. Ele fica lá menosprezando o bicho, perguntando o que diacho é que tá acontecendo, já que ele queria que ele aguentasse um pouquinho mais pra sofrer nas suas mãos. Mas, de acordo com as palavras do Protinha, o ordinário não passa de um fracote. E assim, mais uma vez, o nosso herói avança em direção ao demônio, pronto pra se vingar pelo Holmes. E assim, o nosso herói mais uma vez desfere um golpe certeiro no demônio, mas ele consegue se defender com seu braço demoníaco. O cabrinha, devorado pelo demônio, fica lá chamando o Prota de desgraçado e fica tentando entender quem inferno é Ross e o que foi que ele fez pra esse desgramado. E o demônio, naquela situação, ele fica sem entender, já que o Prota nem é um cavaleiro. E como é que ele é forte desse tanto? De onde é que ele tira essa força? Mas então, enquanto o Prota estava extremamente focado lutando contra o demônio, ele sente uma presença vindo às suas costas e rapidamente ele se defende. E então percebemos que se trata daquele velhote ordinário. Ele fica lá vendo a habilidade do nosso herói e ele acha muito extraordinário, falando pro Protinha que ele não é só um grandalhão tolo. Em resposta a isso, o nosso herói menciona que ele estava se perguntando o quanto tempo é que ele iria ficar escondido feito um rato. E ali, o velhotezinho, com seus olhares também demoníacos, ele fica lá achando graça das palavras do Prota. E assim, a porradaria entre o velhote e o nosso herói começa. A lutaria fica sinistra. Enquanto o Protinha tá ocupado com o velhote, o demônio só fica lá pensante. Pelo menos a sua parte humana. Ele fica lá tentando se recuperar utilizando o nome do demônio para se curar completamente. Mas então a criatura no seu subconsciente menciona pro homem que já é tarde demais. E assim o demônio começa a devorar o seu receptáculo completamente, até não sobrar nada. O pobre do homem fica lá gritando de dor, sendo que ele tá sendo revaporizado pelaquela essência maligna. E ali o demônio segue lá falando pro seu hospedeiro que ele encontrou um corpo bem mais apetitoso do que o dele. E em paralelo a isso tudo, conseguimos ver que a espada do Protinha foi dilacerada nessa batalha. O Protinha, naquela situação, ele fica em apuros e ele rapidamente percebe que a sua espada tá fraca por conta da luta contra o demônio. Enquanto o velhotezinho tava todo sorridente pensando que ia vencer essa batalha, o Protinha simplesmente tacou a coronhada da sua espada na cara do velhote, nocauteando o pobre completamente. E assim toda a sua atenção se vira mais uma vez pro demônio, só que dessa vez não é o humano que tá controlando, e sim a própria besta. A sua aparência visceral e cada centímetro daquele ser era o completo abismo. E ali ele seguia perguntando pro nosso herói com a sua voz demoníaca, chamando o Protinha de criatura inferior e querendo que ele responda suas perguntas. Ele segue mencionando pro nosso herói que esse grande ser vai cuidar dele agora. E ali ele pergunta o que o Protinha vai fazer contra isso, já que ele sequer tem uma espada para balançar. E acima de tudo, ele nem é um cavaleiro. Mas nesse meio tempo, o Protinha não tá nem aí e vai com tudo em cima do demônio. E ali a criatura tá curiosa, querendo saber o que esse mero humano vai tentar fazer com ele. E nesse momento que o nosso herói chega perto do demônio, percebendo que o bicho tem um grande olho, ele simplesmente abre sua boca e morde o olho da criatura. Na mente do nosso herói é muito simples, ele pode até morrer nessa brincadeira, mas pelo menos um estrago ele vai fazer. E é nesse momento dele puxando o olho da criatura com seus próprios dentes, e a criatura lá gritando de dor.
só conseguimos ver uma palavra demoníaca rondando no local, mencionando que o nosso herói é incrível. E ali parece que o Protinha ficou desacordado. E naquele momento ele estava sonhando e relembrando as coisas boas do passado. Ele lembra que ele estava num bar e o grandalhão estava lá zangado com o fracotezinho que tinha roubado um dinheiro dele porque eles estavam apostando. O grandalhão irritado tinha o nome de Calgai, enquanto o magrelo que enrolou o grandalhão, o seu nome era Way. E vendo toda essa confusão e achando graça, tinha uma maguinha com o nome de Evelyn. E também a novinha do Prota, a Dona Ruivinha, que não foi falado o nome dela ainda. E esses eram os camaradas do Prota. E aquele ambiente era só mais uma noite comum na sua vida de mercenário. Mas então, no filme seguinte, uma pessoa chama a atenção do nosso herói. E se tratava do seu próprio comandante. Só que o Pratinha, por algum motivo, não conseguia olhar nos seus olhos. E isso não era à toa, já que o seu comandante já estava desfigurado, completamente estourado. Ele dizia pro nosso herói para ele nunca esquecer que ele deve sobreviver a todo custo. Enquanto isso, todos os seus camaradas tiveram um fim trágico. E o demônio, observando o passado do nosso herói, ele mencionava que o Protinha é verdadeiramente delicioso. E parece que acabou o vídeo mais uma vez. Senhores, se você assistiu até o final, eu acredito que você gosta do jeito que eu faço esses vídeos, né? E se você tá começando a gostar, saiba que eu tô me esforçando para melhorar cada vez mais. E se você estiver interessado em fortalecer esse canal, considere virar membro, senhores. Ou então fazer qualquer doação no Pix, eu ficaria muito animado. No mais, se você não tem condição de fazer isso, não tem problema, cara. A sua visibilidade e o seu comentário é muito bom, é muito perfeito. E é por isso que eu agradeço a todos vocês. E no mais, fique com Deus, que é a base de tudo. E tchau, tchau, senhores.